dia a todos. Antes de mais nada, obrigado André e Carlos pelo convite. É uma honra enorme estar aqui, toda a comissão organizadora. Então, vou falar sobre tratamento da doença não músculo-invasiva de bexiga na ausência de BCG e novas perspectivas. Então, como todos os senhores sabem, câncer de bexiga é uma doença que, na maioria dos casos, pelo menos segundo estatísticas americanas, ela é superficial ao diagnóstico, 75%, e nesse caso ela é curável com a ressecção cirúrgica. No entanto, os índices de recorrência e de progressão, sobretudo em doenças de mais alto grau e alto risco, eles são bastante elevados. A gente divide essas doenças, existem sistemas diferentes de classificação de risco. Esse é o da AUA, da Sociedade Americana de Urologia, então a gente divide em baixo risco, risco intermediário e alto risco. Isso é extremamente importante para auxiliar na programação do tratamento desses pacientes. E a BCG veio, na verdade, na década de 70 no Canadá, com esse estudo clássico do Moraes, testando, e já tinha histórico do BCG de uso no melanoma, mas veio como uma forma de estimular o sistema imunológico intravesical e tentar diminuir a recorrência, e até hoje, na realidade, é a forma mais efetiva que a gente tem para reduzir a recorrência e a progressão na doença não músculo-invasiva. Basicamente, ele reduz pela metade o risco desses eventos acontecerem, e o esquema que a gente usa ainda é o esquema inicial proposto por Moraes de indução de 6 semanas, e depois a manutenção foi mais estudada e aí, dependendo da estratificação de risco, a gente vai manter o BCG por 1 a 3 anos. E o quanto é importante o BCG? Eu já falei que a gente reduz em 50% mais ou menos o risco de progressão em 2 anos e 35% mais ou menos em 5 anos, isso com a indução, e depois a manutenção. Ela tem uma importância também. A manutenção é importante porque, principalmente nesses períodos de falta de BCG, a gente tem pacientes que começaram manutenção e, de repente, tem que parar no meio do caminho e o paciente fica desesperado, e o médico fica desesperado. Então, ela tem um benefício de 30% adicional, ela é importante. Existem estudos tentando avaliar a duração, se 1 ano é igual a 3 anos, se usar a dose total de BCG é a mesma coisa que usar metade da dose ou 1/3 da dose. Na realidade, em termos de progressão de doença, a gente vê que usar a dose total pelo período preconizado, então para alto risco por 3 anos, risco intermediário por 1 ano, tem realmente um benefício que, assim, acho que vale o esforço, mas também não compensa o desespero na falta de uma dose ou de interromper o tratamento com 2 anos, porque de repente a gente está num período de falta de BCG. Então é importante a gente ter bem claro esses números para poder orientar nossos pacientes. Então, basicamente, se a gente fizer 3 anos em vez de 1 ano no paciente de alto risco, a gente vai ter um incremento de 10% na resposta. É bastante, mas não é brutal. Em relação à dose, a gente tem esse estudo nacional com a cepa Morô. As cepas de BCG, existem várias cepas ao longo do mundo, desde a distribuição inicial em 1921. Segundo esse estudo do pessoal de Campinas, a dose, reduzir pela metade a dose, não teve diferença, diferente do que a gente encontra em estudos maiores e mais pujantes com outras cepas. E o BCG, ele tem limitações, porque ele não é isento de efeitos colaterais, tem pacientes que não completam o tratamento, tem um índice de recorrência não desprezível, sobretudo em alto risco, e também a falta de BCG. A falta de BCG é um fenômeno mundial, e se tiver que traduzir um motivo, na verdade, é pelo baixo custo. Então, no Brasil, o Instituto Butantan fabricava, mas não teve interesse em manter isso e acabou sumindo. A Fundação Ataulfo Paiva, no Rio de Janeiro, aqui, é quem fabrica para o Brasil inteiro, mas tem tido problemas de contaminação, de bloqueio da Anvisa. Nos Estados Unidos também a planta da Sanofi Pasteur também foi fechada por problema com contaminação e não reabriram, e a Merck não tem interesse de aumentar a produção. Então, basicamente, o baixo custo limita a disponibilidade. E o que a gente faz se a gente não tem BCG? Se a gente volta para aquela estratificação de risco, doença de baixo risco, faz uma dose de quimioterapia logo depois da ressecção, e está resolvido, já não tem indicação de fazer BCG nesses casos. Doença de risco intermediário, faz essa dose de quimioterapia imediata,
e depois é preconizado, originalmente, fazer BCG, indução mais manutenção, mas a quimioterapia substituindo o BCG tem resultados muito semelhantes, então é uma alternativa também. No alto risco, que é o maior problema, que a BCG tem resultados bastante superiores. Esse problema tanto é mundial, principalmente no nosso continente, que a UA tem recomendações do que fazer frente a esse shortage, essa falta de BCG. E aí entra, então, a história da quimioterapia como substituto. Eu, pessoalmente, uso a gencitabina em quase todos os casos. É uma droga que vem ganhando espaço. A mitomicina C era a mais usada, mas, pelo menos nos Estados Unidos, o custo é 10 vezes maior do que a gencitabina. A gencitabina tem a vantagem de ser não vesicante. E tem os estudos mais recentes têm mostrado resultados muito semelhantes. Tem um estudo de meta-análise, inclusive mostrando resultados muito semelhantes, principalmente em risco intermediário, a BCG, com vantagem em relação a efeitos adversos de zúria, febre, hematúria, que são menores do que a BCG. Então, é uma boa alternativa à gencitabina. Existem outras drogas, mitomicina, docetaxel, valrubicina, e uma coisa interessante que tem se estudado bastante é a combinação. Então, gencitabina com docetaxel tem um aumento no índice de sucesso, tem um aumento também no índice de efeitos adversos, mas, sobretudo, em pacientes de risco mais alto ou pacientes que já falharam a um ciclo de BCG, não tem mais BCG, ou já falharam a um ciclo de quimioterapia, é uma alternativa interessante. As aplicações são subsequenciais, uma droga, na sequência outra droga, a cada dose de indução ou de manutenção, e com quimioterapia, a princípio, a gente usa esquemas de manutenção por 1 ano, não de 3 anos, como a BCG. Existem outras alternativas usadas, principalmente na Europa, alguns centros nos Estados Unidos, então, terapia eletromotiva, quimioterapia hipertérmica, mas nenhuma dessas mostrou resultados superiores, a maioria são resultados até um pouco inferiores, são dispositivos caros, isso já existe há algumas décadas aí, ainda não pegou, não sei se vai pegar. Outra alternativa que a gente tem, nos casos que a gente não tem BCG, principalmente em lesões PTA de baixo grau, é ressecar, tem até estudos com active surveillance nessas lesões, que são lesões de comportamento indolente, então você faz uma citoscopia no consultório, não tem como fulgurar, e vai acompanhando, acho que é um tratamento bastante controverso, mas mostrando a característica dessas lesões. Então, na prática, resumindo, dose imediata de quimioterapia é uma prática que, infelizmente, é pouco adotada pelos urologistas, mas tem um benefício de 15%, principalmente em doenças de baixo risco e risco intermediário. Então, em baixo risco, faz essa única dose de quimioterapia, e isso, por si só, na verdade, é tudo que a gente tem para fazer para esses pacientes, além das medidas comportamentais. Risco intermediário, essa única dose de quimioterapia nas primeiras horas que funciona, então, como essa quimiorressecção de células que podem se implantar, ela é indicada e tem um benefício, e a indução e manutenção pode ser feita com BCG ou quimioterapia. No alto risco, idealmente, deve-se insistir em conseguir BCG, full dose de preferência, mas se não, metade da dose, e na ausência, quimioterapia, e aí talvez considerar quimioterapia com 2 drogas. E, na ausência de BCG, também principalmente de alto risco, considerar a cistectomia radical como uma indicação mais fácil, segurar menos essa indicação, porque a gente sabe que a gente não tem um tratamento que tem um benefício real. Em termos de perspectivas futuras, as imunoterapias têm despontado como boas perspectivas, tem vários trials em andamento com vários outros tipos de drogas nesse cenário também. Trials com pacientes não responsivos a BCG com imunoterapia isolada, então com essas drogas, que são as mesmas que a gente tem em outros cenários de doença invasiva. Tem esse trial com pembrolizumab mostrando respostas interessantes, não brilhantes, então em 3 meses 40% de resposta, com 80% permanecendo até 8 meses, então não são fantásticas, acho que esse não vai ser ainda o caminho, mas talvez em combinação com outros tipos de medicações que têm surgido, ou com radioterapia, como tem outros trials, talvez seja o caminho. Esses são outros estudos, estão mostrando respostas boas, mas ainda não as respostas que a gente gostaria. Essa medicação, o oportuzumab,
O Vicinium tem surgido como uma droga interessante também, que está sendo testada em combinação com Durvalumab. E tem outros trials para pacientes que não receberam BCG antes, também rolando usando as mesmas drogas.